capítulo de número 1, versículo 10 ao 18, nós vamos entrar na segunda parte do texto que nós lemos aqui. Então, para se conquistar, é necessário, meus irmãos, que nós venhamos conhecer o território inimigo. O diabo, ele é astuto, ele é sujo, e ele não vem de uma maneira como o pessoal pintava na Idade Média. O diabo é um bicho feio, chifrudo, né? Usa aquela expressão do Apocalipse, o dragão, a coisa feia. Não, Paulo diz que ele se transforma até em anjo de luz, para enganar os escolhidos de Deus. Então, a gente faz a aula aqui fazendo aplicação para a nossa vida. Nós temos que conhecer, meus irmãos, as armas que nós temos para guerrear, e precisamos também conhecer o que? O inimigo. E Josué, ele faz isso. Ele envia o que? 2 espias. Ele é um líder estrategista. Ele não vai para o campo de batalha de qualquer maneira. E Jesus orientou: se um rei vai lutar contra o outro, ele vai estabelecer com quantos homens ele vai. E nós estamos numa guerra espiritual, o reino das trevas contra o reino da luz. A diferença do texto que Jesus falou ali, né, que ele está usando sobre aquele preparativo, né, se você não pode ali vencer, Jesus está dizendo, numa batalha natural, vencer inimigo, a sua força é pouca, o que você faz? Você procura estabelecer a paz. Só que no caso aqui do povo hebreu, não tinha como, meus irmãos, haver paz. No nosso caso também não tem como haver paz entre a justiça e a injustiça, entre as luzes e as trevas, entre o maligno e o bem. Não há meio termo. Então, nessa batalha, ou nós avançamos no campo de batalha, ou nós vamos ficar, meus irmãos, num beco sem sair dali, coagido, né, clamando pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para salvar, mas a gente precisa ter coragem, precisa ter ação para avançar o que? As batalhas do dia a dia, as lutas que nós enfrentamos. Então Josué, ele vai enviar 2 espias. Olha o que ele vai dizer o texto, versículo 1, olha só: enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, dizendo: observai e andai e observar a terra e a Jericó. Então eles tinham o quê? Um propósito: observar a terra, como era o quê? As fortificações, como é que o povo estava armado. Eles sabiam que Deus estava com ele, mas ele precisava o quê? Criar estratégias, preparar o povo para o embate. Nós vamos estudar mais na frente, lá, eu acho que no 6º texto, a derrota de Ai, nós vamos ver que houve um vacilo ali naquele momento, mas isso é mais para frente, a gente chega lá. Mas é necessário que uma estratégia, que a preparação seja feita, e Josué entende isso. Nós precisamos nos preparar. Quando nós começamos a construir uma nova casa, a minha esposa, né, a gente já tinha nossa casinha, reformamos, ali estruturamos ela, né? Mas minha esposa disse que tinha um sonho de morar numa casa nova, que fosse levantado, né? Eu falei para ela: então vamos orar e você tenha paciência comigo, porque para construir não é fácil, meus irmãos. Então nós nos preparamos, foi 7 anos e meio construindo a casa, e nós não ficamos endividados com ninguém. Glória a Deus. Não pegamos empréstimo, mas Aleluia. Oramos a Deus, pedimos graça. Quando iam comprar alguma coisa a fazer, ela fazia orçamentos em Três Lagoas, no estado de São Paulo, em vários lugares. A gente sempre conseguiu comprar as coisas, sempre por um preço mais vantajoso, meus irmãos. Por quê? Porque houve uma preparação, houve uma busca. A gente orava a Deus, mas fazia a nossa parte. Senhor, envia os recursos. Deus enviava os recursos, porque algumas vezes não dava, mas Deus
surgia alguma coisa no trabalho, né? Os irmãos sabem que eu tive que ir lá para o Ceará trabalhar um período lá, mas nesse tempo, né, aquilo que estava faltando, Deus foi comprometendo ali a renda, e hoje nós moramos na nossa casa, porque houve uma preparação. Amém, Jesus. E Josué sabia que a vitória era do povo de Deus, mas ele não ia lutar de qualquer jeito, ele não ia entrar no empreendimento. Eu estou precisando disso, eu vou lá comprar pela fé determinada coisa. Irmãos, planeje. Cuidado com essa ilusão, dessa propaganda enganosa que passa de marketing das empresas, porque muitas vezes o barato sai caro. Verdade. Porque nós temos que entender que há coisas úteis, há coisa necessária e há coisas supérfluas. Então o supérfluo pode ser evitado. Então aparece aquela facilidade, as pessoas acabam entrando nesse caminho. Mas para tudo é necessário que uma preparação. E Josué prepara. Ele manda 2 espias. Antes, nós vamos ver que ele foi um dos espias para espiar a terra. E ele agora, ele escolhe o quê? 2 homens de fé, 2 homens de coragem. E envia 2 homens. Por que 2? A Bíblia fala, é melhor ser 2 do que ser 1. Porque se um tropeça, o outro ajuda a segurar. Porque se um cai, o outro vai ajudar a levantar. Amém. Nessa vida, nós nada conseguimos fazer sozinho. Verdade. Mesmo andando individualmente, né, nós precisamos um dos outros. Porque não há como, meus irmãos, viver só. Deus, quando viu Adão, disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Deu-lhe o quê? Uma esposa, então não é bom. A gente precisa o quê? De companheiros, de amigo, precisa o quê? De relacionamento com os outros, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Verdade, meu Deus, aleluia. E os espias, eles vão até a terra, e eles se abrigam, né? É um local até estranho, mas nós não vamos entrar, não sei se foi dirigido por Deus, mas era um local onde eles não iam trazer determinadas suspeitas. Quando eles vão espiar Jericó, eles entram na casa de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, que tinha sua casa sobre o muro. Eles entram ali. Durante o dia, eles espiaram a terra. Eles viram. E um fato interessante, meus irmãos, que o cristão, ele não tem como se esconder. Descobriram que havia 2 espias. E a Bíblia diz que nós somos luz da terra e sal do mundo. Então, as pessoas irão nos conhecer pelo quê? Pelo nosso testemunho, pelas nossas virtudes, pela nossa maneira de agir. Então eu creio que eles, mesmo estando ali disfarçados, eles agiam diferente. O seu linguajar era diferente, a sua maneira de proceder era diferente. E dá a entender que eles estavam ali preocupados com o povo hebreu. E alguém disse: rapaz, só pode ser espião esses homens. São diferentes, não são que nem a gente, são diferentes. Então descobriram o quê? Os espias. E eles correm até a casa, até esse local onde Raabe morava, e ali ela praticava o quê? Esses atos aqui, meus irmãos, que não é inadequado, um ato pecaminoso, mas nós vamos ver que interessante, Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados. Deus trabalha em favor dos seus. Amém, Jesus. Deus usa até o ímpio para nos abençoar. Verdade. Aqui na quinta-feira eu falei a respeito disso, né? Na reunião de obreiro, e tentaram armar, mas Deus arrumou uma pessoa lá para me abençoar, meus irmãos. Amém, Jesus. E aqui esses homens aqui, eles estavam diante de um chamado, de uma missão de Deus para o seu povo. E agora Deus não desampara aqueles que são seus. Amém, Jesus. Né? Socorro vem da onde nós menos imaginamos. Senhor, meu Deus. Foi o que Mardoqueu falou para Esther. Aleluia.
ele sabia de um plano maligno para destruir o povo de Deus, e Esther era a rainha ali no grande império persa, e ele dá um recado para Esther. O que dá a entender é que Esther ficou meio assim. Ele manda um recadinho mais forte, dizendo: é o seguinte, se você não nos ajudar, socorro virá de outra parte, e você vai perder a bênção, e você pode até perecer. E o que acontece? Esther, ela faz uma preparação. Ela não vai de imediato até a presença do rei, porque não poderia fazer aquilo naquela época. Precisava de uma audiência, precisava o quê? De um horário marcado. Mas o que ela faz? Ela prepara para ir até o rei. Ela chama as mulheres, chama as crianças, chama os judeus que ela conhecia e diz: olha, é o seguinte, vamos jejuar e clamar a Deus por um determinado tempo. E terminando esse tempo, eu vou até a presença do rei. Então ela monta uma estratégia. Ela não sai desesperada, mas ela monta. E Deus vai trabalhar em favor daqueles que são seus. Então esses espias, meus irmãos, foram descobertos. Mas socorro veio de uma parte inusitada, da onde ninguém imaginava que viria. Mas Raabe, ela resolve o quê? Resolve ocultar a presença ali dos espias, ali na sua casa. Mas por que ela faz isso? Porque ela sabia que o juízo de Deus estava vindo contra o seu povo. E a única maneira de alcançar a misericórdia era agindo de misericórdia para aqueles que eram escolhidos do Senhor. Israel era o povo escolhido, e ela entendeu bem isso, e ela vai usar de bondade, de benignidade para com os hebreus, e ela vai usar uma expressão de fé. Olha o que vai dizer o texto da palavra de Deus, quando ela esconde os espias. Olha o versículo 9 do nosso texto que nós lemos. E disse aos homens, quem está dizendo? É Raabe: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Então ela tinha certeza que o Deus dos hebreus era um Deus poderoso, que havia dado aquela terra na mão deles, embora eles ainda não houvessem possuído a parte ocidental, mas ela estava crendo que aquele Deus daquele povo era um Deus poderoso, que haveria de varrer aquele povo ali, cananeu ali daquela terra. E o que o pavor caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, quer dizer, estavam com o coração totalmente trêmulo diante do povo hebreu. E ela disse: olha, nós estamos assustados por causa da presença do vosso Deus, porque o vosso Deus é Deus em cima, mas também é Deus embaixo. Então não tem como resistir a esse Deus poderoso. Aleluias. Ela dá aquela resposta, meus irmãos, que muitos hebreus que viram que os milagres de Deus, quando saíram do Egito, não tiveram fé para entrar ali na terra de Canaã. E ela não viu esses milagres, mas ela ouviu. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu e creu que há um Deus poderoso. Amém. Há um Deus em cima que manda embaixo, que tem todo o poder. Ela creu nessa mensagem que ela ouviu. É o que vai entrar o texto de número 3. Raabe, uma heroína na fé. Então ela ouviu a respeito, meus irmãos, da fé do povo hebreu. E Deus quer salvar todos os homens. Mesmo aquela mulher que era considerada impura, indecente para a sociedade hebreia, mas Deus é um Deus de misericórdia que quer salvar e quer transformar a pessoa. Aleluias. Nós vamos ver que quando aquela mulher que foi pego num ato de adultério é levada até os pés de Jesus para ser apedrejada,
E Jesus demonstra amor para aquela mulher e chama ela para uma mudança de vida. Jesus fala para aqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra que mata. E todo mundo deixaram as pedras, as pessoas que ali estavam, deixaram as pedras caírem e foram embora. E aí Jesus vai falar para ela: onde estão os teus acusadores? E ela fala: olha, todos eles foram embora, ninguém ficou. E aí Jesus vai usar uma expressão de misericórdia para com ela, nem eu vou te condenar, mas vai e não peques mais, deixa essa vida, não continue andando neste caminho. Então Deus tem bênçãos para ti, Deus pode te transformar. Você que está me ouvindo, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Deus tem um plano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para quem você conhece. Não, mas fulano é tão tribuloso. Mas se ouvir a voz de Deus, Deus é misericordioso, aleluia, para perdoar, para salvar, para transformar. Raabe, ela creu. Louvado seja o teu nome. Ela creu nesse Deus tremendo. E nós vamos ver, meus irmãos, que ela acaba sendo salva. Nós vamos ver a fé dela, embora ela tenha usado uma atitude que é uma atitude impensada, é uma atitude que o verdadeiro servo de Deus não vai usar, que é a mentira. Mas nós vamos ver que ela vivia naquele meio lá, e o que vai ficar em conta não é a mentira dela, é a atitude de fé. É a atitude de fé dela que vai ser levada em conta. E ela acaba sendo preservada, não só ela, mas a casa dela. Porque nessa confissão de fé dela, os hebreus agora vai propor uma solução de salvação para ela, dizendo: é o seguinte, nós vamos vir aqui, nós vamos nos apossar dessa terra, dessa cidade, mas para você ser salva, você precisa colocar toda a sua família dentro de casa. Precisa estender um cordão de escarlata vermelho sobre a janela, porque se nós viemos aqui e estiver estendido esse fio de escarlata, toda a sua casa, aqueles que estiverem aqui dentro, será preservado. Foi o que Deus disse para Noé: entra dentro da arca, tu e tua família, porque se entrar, vai ser salva toda ela. Então, se a família estiver em Cristo, toda a família será salva. E os hebreus, eles lembram da libertação que houve lá no Egito, para que o povo fosse preservado de um juízo que viria sobre a nação ali do Egito. Era necessário que eles obedecessem à ordem de Deus e colocassem o sangue sobre os umbrais e as obreiras ali da porta. Era necessário que eles acreditassem e tomassem uma atitude de fé. E eles fizeram isso. Então nós vamos ver que ali o Cordeiro Pascual apontava para Jesus. Da mesma maneira, essa atitude também, esse fio de escarlata vermelho, apontava para o Calvário, aonde todo homem, toda mulher encontra a salvação quando crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação para toda a humanidade. Amém, Jesus. Louvamos a Deus, meus irmãos, pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para oferecer esse sacrifício em nosso lugar, ali na cruz do Calvário, e nos comprar com seu sangue. Então eles ofereceram uma oportunidade de salvação a ela, e ela se apegou, e ela se esforçou, porque quando os discípulos, ou melhor, os espias, eles foram encontrados ali em Jericó, e ela falou que eles haviam ido para o monte. O que eles fizeram? Eles pegaram e fecharam a porta da cidade. Fecharam a porta da cidade para que ninguém entrasse ou saísse.
Mas mesmo que a porta esteja fechada, Deus sempre arruma um meio de escape. Aleluia. Eu lembro o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, Deus maravilhoso. estava ali na cidade de Damasco. Aí ele vai contar esse testemunho também lá em os Coríntios, quando os judeus queriam matá-lo. Aí na calada da noite, alguém pegou um cesto, colocou ele dentro de um cesto e desceu ele pela muralha da cidade, porque a porta estava fechada. E aqui a porta foi fechada para os espias, mas em uma atitude de fé, ela pega ali, meus irmãos, os panos de linhos, amarra um no outro, e ela faz uma escada, e os espias descem ali pela muralha, e eles conseguem ali serem libertos ali daquela armadilha que agora estava sendo planejada para que eles fossem mortos. Da mesma maneira, Deus abre, meus irmãos, porta onde não há porta. Amém, Jesus. Deus abre um caminho aonde não há caminho. Nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus a respeito disso. Deus sempre nos irá dar o livramento se nós estivermos debaixo da sua vontade. Verdade, meu Deus. Então eles propõem que essa atitude de fé para Raabe, se ela fizesse isso, e nós vamos ver que ela faz, meus irmãos, coisa tremenda. Ela faz essa atitude, lá na frente Jericó cai, mas Raabe é salva com a sua casa e a sua família. Interessante que ela vai ser transformada, vai virar uma grande mulher dentro da comunidade hebraica, e ela vai casar-se com um homem chamado Salmão. E desse casamento de Raabe com Salmão nasce um homem chamado Boaz. De Boaz nós vamos ver, com Ruth vai nascer Obed. De Obed nasce Jessé. Jessé nasce Davi. E dessa linha genealógica vem o Messias. Jesus da casa de Judá, da tribo de Judá. Aparece uma mulher ali que antes nós vamos encontrar Raabe. Era uma mulher que não tinha um histórico de vida agradável. Mas Deus é o Deus que transforma a pessoa, que ela se torna uma nova criatura. E Raabe, meus irmãos, é uma heroína na fé. Ficou registrado, ela creu em Deus, creu nas suas palavras dos seus servos, fez aquele ato de fé e foi preservado ela e a sua casa, e ela acabou participando da comunidade dos hebreus. Assim, Deus chama todos os homens e todas as mulheres para que venha crer em Jesus Cristo e venha fazer parte da família de Deus, da igreja do Deus vivo, para que possa alcançar a salvação. Glória a Deus. Essa é a lição desta manhã maravilhosa que nós estamos aprendendo a respeito aqui do capítulo 2 e dos versículos 10 e 18 do livro de Josué. Tudo que nós vamos fazer, precisamos ter um preparativo. O povo ouviu a voz do seu líder, o povo se preparou e eles alcançaram vitória, porque confiaram em Deus e fizeram a sua parte. Amém, Jesus. Aquilo que Deus faz, Deus vai fazer, mas aquilo que cabe a nós, nós temos que nos esforçar, porque certamente Deus irá nos dar vitória se nós formos fiéis a Ele. Amém, meus amados? Então queremos agradecer a Deus pela oportunidade, por esta manhã abençoada de estarmos aqui na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Nós vamos terminar o nosso culto, ou melhor, a nossa escola, a nossa escola dominical. Hoje à noite às 18 horas nós temos o nosso culto aqui na casa do Senhor, e nós estaremos encerrando. Queremos agradecer ao nosso amado irmão Lucas, ter ministrado louvor, os irmãos que se esforçaram por estar aqui para aprender a palavra de Deus. E nós vamos chamar aqui o nosso pastor,
nosso pastor César, a quem carinhosamente nós chamamos de Cezinha, né? Uma questão de carinho, né? Que a gente conhece ele há muito tempo. Ele estará fazendo essa oração e logo após estaremos dando a bênção apostólica. E vá para casa acreditando nisso. Se prepare que Deus tem bênção para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Amém? Amém. Quero convidá-los a se colocar sobre os pés. Eu quero agradecer a Deus por esta aula, por esta palavra ministrada com muita propriedade ao professor e pastor José Torres. E ficou gravado, pastor José Torres, ao meu coração, que nós devemos fortalecer as nossas bases. Nós irmos às fontes de alimento, as fontes de água, as fontes que é o Senhor. Aleluia. E fortalecer a nós, a nossa casa e a nossa família. Que Deus possa vos abençoar, que você possa admoestar outras pessoas a estarem aqui na escola bíblica dominical, de contínuo fortalecendo as suas bases na palavra de Deus. Que Deus possa lhe proporcionar uma boa semana, cheia de bênçãos, cheia de vitórias, cheias de boas notícias em Deus. Oramos. Soberano e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor pelas tuas bênçãos, por o Senhor estar nos concedendo de estarmos aqui esta manhã na escola bíblica dominical, fortalecendo as nossas bases, os nossos alicerces na palavra de Deus, através da tua palavra. Que o Senhor possa admoestar outras pessoas, outras vidas, que nós possamos buscarmos de contínuo na fonte que é Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Lopes, pastora Paola Eduardo Júnior, e a criança que está sendo gerada, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a DTL e todos os departamentos da nossa igreja. Que a bênção do Senhor possa ser repousada sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a família do pastor José Torres. Que o Senhor possa dar força, graça, saúde e paz para a sua família, para a sua casa. Deus, em nome de Jesus, conclua os teus propósitos nas nossas vidas, os teus projetos e as tuas promessas, elas não são frustradas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos aqueles que amam e temem a Deus, e todos dizem amém. Amém, meus amados.